que você esteja nesse vídeo. Vocês estão me vendo, né? Estamos te vendo. Eu consigo te ver, mas eu não consigo me ver. Vai ficar uma tela aqui na minha frente, mas aí para mim não tem problema. Adri, primeiro, né, muito obrigada pelo convite, eu fiquei bem feliz. É um assunto, né, o Setembro Amarelo, tão recente no país, há mais ou menos 5 anos, né? Foi criado esses programas, né, para a gente quebrar esse tabu no nosso país, embora já desde 2003, né? O dia 10 de setembro é uma data simbólica para isso, o Brasil ficou bem para trás, né? Nós começamos há 5 anos atrás. E eu acho muito importante a gente conseguir levar um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas, né? Então, muito obrigada pelo convite. Eu sei que você vai agregar bastante conhecimento para nós hoje. Muito obrigada a você por ter, dentro de uma rotina tão puxada, né, cronometrada, corrida, ter aceito o convite. Estou lisonjeada, né, de você estar aqui para a gente poder falar desse assunto tão relevante, né? Tão necessário falarmos, né? Sim. Muito obrigada, então, por aceitar o convite. Adri, voltando um pouquinho, então, sobre o que eu já estava falando, né? Sobre esse fator importante que, infelizmente, tem crescido tanto, né? Que são o fator pessoas emocionalmente doentes, né? Como, Adri, falar sobre esse assunto com as pessoas? Como incentivá-las a falar como elas estão se sentindo? Eu acho que esse é um dos principais erros, e eu confesso que eu já fui essa pessoa que errava também, né? E eu queria que tu começasse essa live já trazendo essas pequenas dicas para que a gente já não cometa mais esses erros, né? Então, falar de assuntos emocionais, na verdade, é um tabu, ainda é um tabu, infelizmente, né? Porque, a princípio, acreditava-se que falando sobre o assunto estaria se promovendo um incentivo, né, ao suicídio. E nós vemos que não é verdade. Não é verdade, porque sem falar no assunto, as taxas têm aumentado, né, drasticamente, têm tomado proporções gigantes sem falar no assunto. As pessoas estão escondendo seus sentimentos, estão escondendo como elas estão de verdade se sentindo, com feridas emocionais, doenças emocionais, e estão tomando atitudes drásticas. A gente tem visto aí uma crescente, né? Em virtude de não falarem, de não terem com quem contar, porque entende-se que se para a pessoa que está emocionalmente saudável é um tabu falar sobre isso, imagina para quem está emocionalmente doente, né? Então, eu acredito que devemos quebrar esse tabu, devemos sim falar, devemos normalizar a fala das emoções para que as pessoas que estão precisando, elas possam se sentir amparadas, possam se sentir acolhidas para falar sobre, para pedir ajuda, para demonstrar necessidade, né? E não se sentirem coagidas a esconderem esse sentimento tão difícil dentro de si. Sim, não pode, esse tabu ele tem que ser encerrado, né? Ele tem que acabar, porque os dados eles são reais. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui para nossa live no site da Organização Mundial da Saúde e eu vi que em média 11 mil pessoas tiram a vida ao ano. Isso chega a ser um suicídio a cada 46 minutos, e eu estou falando a nível Brasil, né? A nível mundial é um suicídio a cada 45 segundos. São muitas vidas indo embora por não encontrar alguém que oriente ela da forma correta a procurar um médico, né, Adri? A iniciar com as terapias, com as medicações, né? A mostrar para ela que o poço ele é fundo, mas ele tem fim. Existe uma luz lá no fim, né? E que juntos a gente precisa pegar nas mãos e se ajudar, né? Eu até estava vendo junto nessa pesquisa que ninguém está livre de passar pela depressão. Não tem problema se hoje eu estou emocionalmente saudável, amanhã eu posso não estar. Né? Ninguém está livre, é uma doença. As pessoas precisam entender que não é uma frescura, que não é uma baixa estima,
que não é uma fraqueza, eu não sou fraca por estar doente, né? Se eu estou com uma gripe, eu procuro um médico e eu medico. Se eu estou com Isso. uma doença um pouco mais grave, né? Vamos falar aí de alguma infecção um pouco mais grave, eu procuro um médico e medico. E saro e curo e tenho o amparo da minha família, né? Da Isso. minha mãe fazendo chá, mandando um chá aqui na minha porta. Né? Com a depressão não pode ser diferente, porque ela tem que ser tratada como doença, que é o que ela é. Justamente. Não existe um tabu quando se trata de uma doença física, não existe um tabu quando se trata de uma carência espiritual, cada um vai se apegar com a sua fé, mas E quando se trata do psicológico que está ali, entre o físico e o espiritual, existe esse tabu, porque parece que aquilo que não vemos não existe, mas existe, está ali, e muitas pessoas têm sofrido porque têm de muito tempo guardado situações e estão cada vez pior e não têm encontrado a abertura para falar. A abertura porque não sentiram a normalização, não sentiram que é normal falar sobre as emoções. E nessa noite vamos tentar, né, Damiane? sim, É, virar essa página, né? sim, Tentar mostrar que precisamos falar sobre, né? Precisamos conversar sobre nós emoções. estamos atrasados, mas nunca é tarde demais quando a gente consegue salvar uma vida, né? Eu sempre Isso, falo isso. Então, o justamente. mês do Setembro Amarelo, infelizmente, é um mês que o suicídio ele tem uma taxa alta, né? E numa pesquisa simples que a gente faça, não é porque nós estamos falando que o suicídio ele está encerrando. A gente ainda tem muitos passos para caminhar, né, Adri? Mas Sim, quanto mais promoções o Ministério da Saúde fizer, as escolas fizerem, né? Quanto mais educação nós tivermos em relação a esse assunto, mais esse tabu vai se quebrar e mais vidas a gente consegue salvar. Né? Eu falo porque eu sou professora de curso técnico de enfermagem e eu dou aula de saúde mental e aula de a saúde da mulher. Né? E a saúde da mulher, ela também aborda muitos temas de saúde mental. Né? A gestante, a mulher do puerpério, né, do pós-parto, sim, que também vem as depressões, né, as crises existenciais, né, depois a mulher na menopausa, que muda toda a taxa hormonal, todo que ela estava acostumada a viver e assim muda novamente. E como eu sou muito aberta aos meus alunos, né, são alunos de curso técnico, então já são alunos mais velhos, sempre tem no final dessas aulas fila de alunos para conversar. Prof, eu posso conversar com você um pouquinho? E eu precisei estudar muito e abrir muito a minha mente, olha que eu sou enfermeira, né? Para conseguir fazer esse amparo e essas orientações. Porque na minha cabeça, antes, a Damiane de 5 anos atrás, era falta do que ela fazer. Vamos colocar uma atividade na tua rotina? E se tu acordasse mais cedo? E se tu cozinhasse para a família? Se tu fosse passear? Né? Começar a preencher o dia dela. E uma vez, uma pessoa que eu amo muito me falou assim, ó, não é falta do que fazer a tristeza que eu sinto. Né? E então, aí eu comecei a policiar e a estudar cada vez mais de que forma eu poderia ajudar as pessoas. Né? isso. E eu vejo, sabe, Damiane, que é muito necessário nós nos observarmos. Porque muitas vezes a correria do dia a dia, muitas vezes a querer dar conta de tudo, né? Querer resolver situações, N situações, né? A bagagem da mulher está bem grande nos últimos tempos, né? A pessoa acaba que, por não se observar, ela acaba não tirando tempo para dar importância ao que ela está sentindo. E eu costumo dizer que a prevenção ainda costuma, para qualquer doença, né? A prevenção é o melhor remédio. Você, como enfermeira, vai poder, né, confirmar isso. E a questão das emoções não é diferente. A prevenção é o melhor remédio. Então, assim, você percebeu que você não está legal, já faz um tempo, que tem interferências no teu sono, já faz tempo, está acordando cansado, já faz tempo, né? Ah, mas eu não estou me sentindo triste. É muito importante o teu olhar para dentro de si primeiro, para se observar. Daí, não, pera lá, eu preciso ir ao médico, né? E Eu preciso procurar ajuda, eu preciso
reconhecer essa fragilidade. Porque muitas vezes a gente acha que não, né? A gente vive numa vida corrida, uma vida de internet, uma vida de muita rede social, e é muito post com sorriso, né? E a gente não quer render o braço, não quer dar o braço a torcer muitas vezes, que a gente está precisando de uma atenção, né? Então, o observar-se é muito importante. É muito importante. Dentre esses sintomas que você mencionou ali, quando eu comecei a estudar um pouquinho, eu acabei me assustando, eu pensei, eu tenho isso, né? Porque hiperidrose, ou você dorme demais, ou você não dorme nada, a sensação de não sentir nada, né? E você corre o dia inteiro e realmente os seus sentimentos, você nem lembra que tem, né? Você não sentiu alegria naquele dia e nem tristeza, né? Então, essa autoobservação é muito importante, né, Adri? Isso. E é aprender que a gente consegue E se nesse momento... nosso familiar, né? Isso, eu ia dizer, e se nesse momento a gente está se sentindo bem, não, tá tudo ok comigo, então que tal a gente começar a olhar um pouquinho ao lado, né? Porque muitas vezes as pessoas que são familiares ou amigos estão dando sinais e a gente não está prestando atenção, né? Bem isso, devido à correria do dia a dia, devido, né, há tantas coisas que a gente tem que prestar atenção, mas muitas vezes alguém ali ao nosso lado, muito próximo, está dando sinais de que necessita de ajuda e nós não estamos prestando atenção. Semana passada eu fiquei impactada, né? Teve um post de um conhecido, né, aqui em Jaraguá do Sul, que falou que perdemos para o Setembro Amarelo, né? Ele não quis colocar exatamente. E eu comecei a ler os comentários dos amigos ali, né? Nossa, mas ele não dava sinais. Nossa, era uma pessoa super alegre, não dava sinais. A pessoa dá sinais. É que a gente não tem tempo, a gente não para, ou às vezes nos falta aquele olhar um pouco mais sensível para o outro, para entender que ele está sim dando sinais e a gente não percebe. Nem sempre a tristeza está presente, né? A depressão é uma doença silenciosa que dá Isso. e nem sempre o sinal vai ser de tristeza. Nossa, a Dani é tão alegre, a Dani chega aqui em casa falando alto, rindo, brincando com os cachorros, e hoje ela chegou tão tristinha. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre eu vou demonstrar com tristeza que eu estou passando por uma dificuldade, né? Principalmente o início da depressão, ela não inicia com tristeza. O início da depressão, ela começa com todos aqueles outros sintomas de insônia, de dor no corpo, de cansaço, de falta de energia, de falta de vontade de fazer as coisas, e às vezes o sentimento de tristeza não está ali. É quando a depressão aprofunda um pouquinho mais que entra o sentimento de tristeza. Então, às vezes, a pessoa, não, mas eu não estou triste. Não está triste, mas tem todos os outros e mais sintomas. Então, é necessário, sim, procurar um médico. Conhece alguém que está assim, oriente a procurar um médico. Se ofereça para ir junto, incentive, cobre mais vezes, foi ao médico. Essa seria a parcela de colaboração de cada um ao olhar o outro, né? Ao olhar o outro. A gente tem que ter certeza que está tudo bem. Há poucos dias uma aluna falou assim para mim, relatou todos esses sintomas e ela falou assim, e assim, prof, eu tô tão preguiçosa, eu tenho preguiça de tudo. Eu disse, você não está preguiçosa, você está doente, você precisa conversar com o médico, você precisa, né? Eu dei o caminho, se você não tem ninguém para conversar, se no teu meio social, se no teu meio familiar, tu não consegue ter essa abertura, porque infelizmente existem famílias, né, Adri, que a gente não consegue encontrar um amigo ali em meio de tantos irmãos, né? Então, entra em contato com esse número, a gente passa, né, o telefone, porque existem, para quem não sabe, eu até tenho ele anotado aqui, o número é 188-141, que é o Centro de Valorização da Vida. Lá as pessoas, elas estão preparadas para te orientar, né? Então, às vezes, a aluna, ela só quer um abraço, um aconchego, mas eu não deixo já de encaminhar, né, para quem realmente vai dar atenção e o conselho que ela realmente precisa ouvir, né? Que é o de buscar ajuda. E assim, tendo alguém do teu círculo de amizade, ou você, né, a pessoa se sentindo doente, o mais indicado é pesquisar bastante a respeito da doença.
Nós temos muitos bons profissionais que estão aí no YouTube, estão aí nas redes sociais também, que tem muitos estudos, né? Que hoje em dia na palma da mão, porque quando a gente acha que é depressão, a gente acha o que é uma depressão, a gente faz a gente dá muito conselho errado. A gente acha Cuidar que errado. animar a pessoa, abrir uma cortina, mostrar como o dia está lindo lá fora, a gente acha que dá um sacudidão, ó, muda de postura, né? Você é mais, a gente fala, você não tem motivos para estar dessa forma. Olha tudo que você tem. Isso não, além de não ajudar, ainda piora muitas vezes o estado. Agora, Está sendo falado, eu não tenho motivos. Como ela não tem motivo? Ela está doente, né? Nesses momentos não é o financeiro, nesse momento não é a posição social, nesses momentos não tem a pessoa de uma cultura, de outra cultura, de uma religião, de outra religião. Então, não é que não tem motivos. Tem motivos. A pessoa está doente. Ela está com baixa de serotonina. Ou ela está com falha na distribuição dessa serotonina. Então, ela tem motivo, né? Para estar se sentindo da forma que ela está, né? Então, quando a gente passa a entender o que é a depressão, a gente passa a acolher. E não a dar receitas. errada, né? Isso, a dar receitas, isso mesmo. E de qualquer forma, ninguém sabe o que se passa dentro da tua casa e ninguém sabe o que se passa dentro da tua casa, coração, né? Da tua casa, mente, ninguém sabe. Porque como a gente tá falando o tempo todo que a depressão é uma doença, tem que ser tratada como doença e é uma doença silenciosa, não é um conselho errôneo que vai, nossa, olha que dia tá lindo lá fora. Não, realmente. Eu vou vestir a minha roupa aqui, eu vou sair fazer uma corrida e vou fazer o dia acontecer. Não é assim. É uma doença que precisa ser tratada e isso a população precisa entender. Os teus... Muitas pessoas se arriscam ainda a falar que é falta de Deus, né? Falta de Deus. A pessoa com depressão, ela tem contato com Deus o tempo todo. Ela tá falando com Deus o tempo todo. E quando ela escuta que ela tá com falta de Deus, ela mesma acaba por se sentir pior. Então, é muito necessário que a gente aprenda, né? Até a dar conselhos, porque se for para dar conselhos errados, conselhos que vão piorar o estado da pessoa, vale muito mais a pena que a gente fique calado, né? E deixe com um profissional da área para estar atuando, né? Sim. E essa questão religiosidade, fé, realmente é algo muito importante, é algo que pega muito, né? Porque algumas igrejas, algumas denominações, elas entendem que vem aqui na frente, nós vamos orar por você, ou nós vamos rezar, ou leva essa reza para casa e faz em casa, né? Eu estou falando de vários tipos de religião, e você vai melhorar, e não é assim, né? Claro que a gente vai unir a nossa fé ao nosso tratamento, mas a gente não pode negar que não é uma guerra espiritual, né? É emoção, é sentimento, é doença, né? Não é uma guerra espiritual que a pessoa está batalhando contra. É muito difícil quando as pessoas não estão preparadas, né? E isso tem mudado, né, Adri? Eu costumo dizer que a fé é um importante aliado, né? A fé é um importante aliado, ela tem que estar junto sim, e muitas vezes a pessoa com depressão, ela se culpa por não estar sentindo fé naquele momento. Mas a fé que ela deixa de sentir não é a fé em Deus. Ela continua crendo em Deus. É que a depressão ela atinge o lobo central, que é o responsável pelas emoções. Então, muitas vezes, ela não está com aquela emoção que ela estaria se estivesse bem emocionalmente. Né? As emoções, a fé, ela fica um pouco engessada, mas ela não deixa de crer em Deus. O que acontece é que a falta de fé que o depressivo sente é falta de crer que ele vai sair dessa situação, que dias melhores virão, que ele vai superar. Essa é a falta de fé que o depressivo sente, não é a falta de fé em Deus. Né? Então, eu costumo, a minha página ali, né, Acolher Terapia Cristã, eu costumo associar a fé ao tratamento. Acho importantíssimo o remédio, acho importantíssima a consulta médica regular, acho importantíssimo a terapia. Terapia já diz, gente, terapia é vida, é cura, tá?
Mas eu acho muito importante a fé estar aliada. É um tripé, tá? O médico, o remédio, né? Médico versus remédio, terapia e fé. Então, eu acredito que esses três é a receitinha que a gente deve estar seguindo, né? As orientações que a gente deve estar seguindo. Eu mesma já aconselhei errado, sabe, Damiane, muito antes, porque eu me especializei um pouco mais a partir do momento que eu passei a ter muito próximo a mim pessoas com depressão. E próximo a mim, o conselho que eu dava era esse: levanta a tua cabeça, você é bonita, você não precisa estar com esse tipo de sentimento. Olha só, e um dia escutando uma colega enfermeira, que não é você, tá, Damiane? Ela estava muito indignada de um jovem que intentou contra a própria vida, sendo que na aula ao lado as pessoas estavam em estágio terminal lutando por mais um dia. Então, assim, ela também não conseguia entender que ali era uma doença. É o que eu te digo, demora para as pessoas entenderem as doenças emocionais. Demora, porque não está estampado como um ferimento. Então, é difícil para as pessoas entenderem, né, que realmente se trata de uma doença. É tratado como uma doença anos-luz, né, Adri? Porque é médico, psiquiatra que trata a depressão, né? Está muito ligado à medicina, né? O problema é os tratamentos, porque há tempo atrás eu via que o psiquiatra eram para loucos, né? Sim. Então, realmente, essas conversas que a gente está tendo agora e que o Setembro Amarelo trouxe, né, essa visão diferente, a gente está conseguindo adentrar as igrejas, né, a fazer reuniões com mulheres, porque a gente vê também cristãos cometendo suicídio. A gente vê coroinhas de igreja. Eu estava nessa pesquisa rápida que eu fiz, a taxa de suicídio é de pessoas de 15 anos a 29 anos. Pessoas muito jovens, né, Adri? Pessoas que, às vezes, muitas vezes nem entendem que é uma doença que vai ser tratada e que ela vai curar e que ela vai conseguir viver, né, entre aspas, saudável, né? Sim. E vale a pena lembrar, Damiane, que a depressão não é como uma tristeza que alguém sente quando uma pessoa está bem, né? Quando ela está bem, quando ela não está emocionalmente doente. Daí ela também vai ter seu dia de tristeza profunda, dependendo do que aconteceu, de repente, às vezes até um luto na família. Então é um dia de tristeza profunda. Mesmo essa tristeza tão profunda não se compara a um dia de um depressivo, de um sentimento de um depressivo. Porque no teu pior dia, você não vai pensar em se matar. Você não vai pensar em tentar contra a tua vida. É o teu pior dia já vivido. Se qualquer um de nós aqui que estiver nessa live pensar no teu pior dia, e se você está emocionalmente bem, você jamais vai pensar em tirar a sua própria vida por causa de um dia ruim, de um dia difícil, né? Mas o depressivo, a dor dele é tão mais profunda que isso que ele pensa, né? E aí entra a questão da automutilação. A automutilação, eu sem ter estudado, sem ter me aprofundado, sem ter cursado, sem ter ido atrás, pesquisado a fundo, eu jamais entenderia uma automutilação. Hoje eu entendo que é quando a dor interior está tão terrível, está tão grande, que a pessoa faz ferimentos na sua pele para que aquela dor que ela está sentindo na pele puxe um pouco seu foco para o que é externo, para ele sair daquela dor que está dentro de si. Para você ver o tamanho da dor que sente um depressivo, né? Então, a situação é séria, é grave, né? Para que ainda existam tabus. A gente precisa estar realmente orientando as pessoas a procurarem ajuda médica, né? Não tem classe social, né, Adri? Não tem. E assim, Damiane, quando a gente fala em se observar, é a saúde de uma forma geral. Porque muitas vezes um descontrole hormonal pode estar nos levando... Eita, vivo aqui! Pode estar nos levando a um sentimento de tristeza profunda e a gente não percebe. E às vezes é só uma questão hormonal, né? Que nem nós mulheres, né?
quando a gente está ali na TPM, né? Na bem-aventurada TPM, às vezes a gente fica irreconhecível, nem a gente se suporta, né? E, de repente, a pessoa está passando por uma outra disfunção hormonal, né? Às vezes, quem sabe, a mulher ali entrando na sua menopausa, quem sabe a mulher que teve seu bebê, que está o corpo todo se adequando a novos hormônios, né? Quem sabe uma disfunção da tireoide, né? Carências vitamínicas que a gente costuma dizer que não exatamente que elas são a depressão, né? Mas tem carência vitamínica que ela leva a um estado de tristeza tão profundo que se a pessoa permanecer ali, logo ela estará se encaminhando para uma depressão. Então, o que acontece? Prestar atenção em nós e darmos essa valorização de uma forma geral, né? Olharmos a nossa saúde, os resultados de exames, observarmos nossas taxas hormonais e fora isso, circunstâncias. Eu sempre digo, né? Uma questão de saúde, uma questão de circunstâncias e uma questão genética. Circunstância, a pessoa pode passar por um luto tão difícil, tão terrível, que ela precisa de uma terapia para sair desse luto. Se ela tem lutos que as pessoas não conseguem superar sozinhas, o que ela vai acontecer é que ela vai permanecer naquela situação de luto dias, meses, anos a fio, se não procurar uma ajuda. Então, a questão de observar-se é observar-se de fato, não estou precisando de uma terapia, não estou precisando de uma ajuda médica, não estou precisando de remédios para sair dessa situação, dessa circunstância que eu estou no momento, né? Às vezes um rompimento de um relacionamento, né? Às vezes uma situação vexatória que a pessoa passou, uma humilhação de trabalho, um desemprego inesperado, né? Ou muita pressão, né? Muita bagagem no trabalho. Às vezes o trabalho já se tornou um ambiente tóxico e a pessoa continua lá, né? Se intoxicando ainda mais. Então, assim, ó, essas são o tipo de depressão que eu falo circunstancial, que é devido a uma circunstância, né, da vida, a pessoa entra ali. Mas tem pessoas que daí com uma terapia, com terapia só, elas vão conseguir sair desse lugar de tristeza, de doença, né, emocional. Tem pessoas que vão precisar do acompanhamento médico, do remédio. Tem pessoas que só ativando a fé elas conseguem. Tudo vai da forma que essa depressão está se apresentando na pessoa, se ela está mais no início, se ela já está mais aprofundada, se ela está, se ela é assim mais leve ou mais severa. Então, é necessário que se observe e que se procure ajuda. Sobre a depressão circunstancial que você está relatando agora, eu escutei uma palestra de um médico psiquiatra uma vez e ele deu um exemplo simples de uma viúva, né? Ela acabou enterrando o esposo precoce demais. E ele trouxe prazos para nós, né? O que uma pessoa emocionalmente saudável, que teve essa circunstância, né? Passou por esse momento difícil, ela age, uma pessoa saudável. O luto do primeiro mês, ele é extremo, né? Ele é triste, você não consegue mexer nas coisas da pessoa que você se despediu, né? No caso, o marido. No segundo mês, você já consegue mexer com as coisas, doar as coisas dele. No terceiro mês, você já começa a fazer planos para continuar a tua vida sem essa pessoa. E no quarto mês, geralmente, você já está caminhando com as próprias pernas, encontrando alegria em algumas situações. Se passar desse tempo, aí já não é mais uma depressão circunstancial, já é uma doença que você precisa medicar, você precisa tratar de mais perto. É assim mesmo que acontece, Ada? É assim mesmo que acontece. Claro que tem pessoas que precisam de um pouquinho mais de tempo, conforme a vivência de cada pessoa, a experiência que ela teve, né? Mas gira em torno desse tempo. Gira em torno desse tempo. De qualquer forma, sempre vai ser bom o acompanhamento, seja ele terapêutico ou médico. Sempre é bom, assim, porque um olhar de fora vai poder te dizer, não, você está no caminho, você está melhorando, eu estou percebendo que você tem evoluções, né? E às vezes esse termômetro a gente não tem, né? Às vezes a gente não tem para dizer assim, ó, não, será que eu estou bem? Será que eu
tá certo toda essa tristeza que eu estou sentindo, tá na medida, na proporção exata do que eu deveria estar sentindo, né? Então, é muito necessário sempre procurar uma ajuda se você vê que persiste, né? Se você vê que há um tempo já que está insistindo. E tem a depressão genética, né, Damiane? Assim. Na depressão genética tá lá, né? Às vezes a pessoa Não não. é encaixada na família, é encaixada no meio dos amigos, tem alguma coisa a ver? Como? É, a questão da depressão genética. É aquela pessoa que mesmo na infância ou na adolescência, ela nunca se sentiu encaixada em algum meio social, na família, nos amigos, ela nunca conseguiu se sentir feliz ao extremo, ela nunca se sentiu aqui, né? Com autonomia. Realizada. Tá? Essa é a genética, Adri? Essa é a genética. A depressão, a pessoa, quando lembra, né, da sua infância mais remota, ela consegue lembrar dos seus 4, dos seus 5, quem sabe dos seus 7, 8 anos, já vai se lembrar triste, já vai se lembrar que alguma coisa não estava bem, né, tinha um sentimento de angústia lá presente sempre, né? Então, essa é a depressão genética. A depressão genética, geralmente, ela é acompanhada de medicação, de terapia, de acompanhamento médico constante, sabe? Depressão genética é algo assim que a pessoa convive com ela, né? E vai tratando, vai vivendo sua vida normalmente, vai tomando seu remedinho e tá tudo bem, vai ficando bem, né? O importante é sentir-se bem ao final, né? Não importa qual os meios você vai utilizar. Ah, mas para fulano é só terapia, para mim é terapia e remédio, né? Não, não importa. O importante é o que você faça para se sentir bem, né? E você procure o seu tratamento. A receita de um não é a receita de outro, né? Até um depressivo não tem como ajudar o outro. Assim, nossa, mas eu tomei esse remédio. Nossa, mas eu fui naquela terapeuta. Nossa, mas depois de 3 meses eu já estava bem. Você já está com 6 meses e não está bem ainda, né? Não, não tem como, né? Cada pessoa vive o seu particular e vive sua... O importante é você fazer o teu acompanhamento e vida que segue. Sempre procurar a solução que melhor se encaixe para você, né? Adri, eu posso voltar só um pouquinho na tua explicação da Com circunstância? certeza. Tratamento, a terapia, Adri, ela é importante em todos os estágios da vida, mas quando acontece algo diferente da nossa rotina, que traz esse sentimento de dor, de tristeza mais profundo, é o momento ideal da gente procurar terapia? Ou tu diz que a gente já deveria estar, entre aspas, preparado para esse tipo de situação? Por exemplo, Não. eu ainda não vivi um luto, né, esse de mais um exemplo. Mas eu já faço terapia, então quando isso acontecer, eu já sei como vai ser. Não, isso não existe, né, Adri? Não existe, sabe, Damiane? Quando a pessoa está num evento diferente, como você mencionou, né, e que ela não está conseguindo se levantar emocionalmente, ela está vendo que está decaindo junto com a situação, deve procurar a terapia sim. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo meio pedagógico aqui, que eu também sou professora. Então, eu vou dizer assim, ó, quem está se afogando, ela mergulha, engole água e quando ela volta, ela olha para o céu, ela não consegue ver as margens, para onde está mais curto ela nadar, para ela se sair, né, da situação, para ela se salvar. Eu digo a mesma coisa com as emoções. Quem está mergulhando, quem está se afogando num poço de emoções profundas, ela não consegue ver onde está a margem mais curta para que ela chegue, né? Ela simplesmente está se afogando. Então, com o olhar terapêutico, com perguntas que poderão fazê-la refletir, vai fazê-la ressignificar muitas coisas, né? E aí ela vai poder refletir e tomar direcionamentos, né? Tomar seus direcionamentos, sair desse lugar de luto, sair desse lugar de angústia profunda, de sentimento profundo, valorizar-se, que muitas vezes o que falta é se valorizar um pouco mais, né? Deixar de crer
muitas vezes em palavras opressoras e passar a se valorizar. E às vezes a pessoa não consegue sozinha, ela precisa do terapeuta. E Adri, então tu dá alta para os teus pacientes, né? Ou a terapia, Isso. assim, ó, eu já quero para sempre, né? Mas chega um momento que dá alta para essa tua paciente. Isso. Quando você vê que a primeira consulta terapêutica, ela é mais a pessoa que fala, né? Ela fala, 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 e não sobra espaço para o terapeuta falar, porque ela está ali numa avalanche de situações, né? Mas a partir da segunda sessão, ela já vai curiosa para saber o que você vai fazer com tudo que eu te falei, né? Então, ali já começa as abordagens, né? E o ressignificar, o olhar, né? Então, um novo olhar, que às vezes a pessoa olhando da sua forma, ela não consegue ver saída. Mas às vezes o terapeuta chama ela mais para o ladinho, vamos subir aqui comigo nesse degrauzinho, olha lá. E a pessoa vai ver um novo caminho que ela pode seguir, né? E ela poderá estar saindo desse lugar. Que o importante é não ficar nesse lugar de angústia, de tristeza, né? O importante é a vida que segue. Então, é para isso que a gente está aqui, né? Tanto nessa live, tentando fazer as pessoas verem, e como nos consultórios terapêuticos é bem assim, né? O sonho do terapeuta é dar alta. Todo mundo pensa que é segurar o paciente, mas não. É ver a pessoa se caminhando com as próprias pernas depois de um período que necessitou, né? E dar a alta para o paciente. Então, é exatamente como a enfermagem, que o nosso sonho também é dar a alta, né? É ver o nosso paciente bem preparado para ir para casa. É isso mesmo. E, Damiana, eu queria chamar a atenção também para um termo que a gente usa muito, que eu escuto muito falar, né? A pessoa lá, ela caiu em depressão. Não existe o cair em depressão, né? A gente sabe que nós estamos falando aqui desde o início da live, que é uma questão que vem vindo, né? É uma situação, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra. E a pessoa vai pegando bagagens e bagagens, vai se fazendo de forte, né? E não vai tendo acompanhamento, não vai tendo olhar para si, né? E quando a pessoa vê, ela está na depressão. Mas não caiu como se fosse um buraco que tivesse ali na frente, estava andando e caiu. Não cai, de repente, do nada. Foram situações que levaram né? Então, por isso que eu digo desde o início do vídeo que a importância é se observar. Se observar, observar seus limites, observar o que o seu corpo fala, o que as suas emoções estão falando e tratar precocemente, né? Também foi falado no início do vídeo. O tratamento precoce para todas as doenças é importante, inclusive para as emocionais. Sim, com certeza. Não estamos bem agora e de repente, né, acontece. Não é uma queda mesmo, né? Vamos falar. Tem pessoas que estão em depressão e elas nem sabem. Tem pessoas que elas nem sentem. Elas têm todas as características lá que a gente mencionou, né? Queda de cabelo, falta de energia, irritabilidade, insônia, que é um dos maiores, né, identificadores da depressão. E elas não sabem que elas estão assim. Então, isso quando eu comecei a estudar um pouquinho para montar as aulas, né, de saúde mental. Os sintomas que você já falou, hiperidrose, ou sono demais, ou insônia, dores de cabeça, manchas pelo corpo, coceiras, né, pelo corpo, são tantos os sintomas, queda de cabelo. E eu montando as aulas e entendi que tem pessoas que passam pela depressão e saem, né, da depressão e às vezes elas viveram aquele momento de dor, de angústia e acabaram saindo da depressão e nem sabem, né, que tiveram e que saíram. E daí estudando eu pensei, eu acho que eu tive todos esses sintomas aí já. Eu já passei por dificuldades, né, situações difíceis e hoje está tudo bem. Uma em 1 milhão, Adri, não. Não é 1 em 1 milhão, é bem mais. É bem mais pessoas, né? A gente vê que a depressão está sendo a doença do século, né? Já teve um tempo que foi a AIDS, a doença do século, já teve épocas que foi o câncer e a gente vê agora a depressão. Então, muito mais pessoas estão com depressão e nem sabem.
Eu vou te contar para vocês que no ano da pandemia, eu me senti com todos os sintomas, né, de depressão. Eu procurei um médico e ele me passou esse diagnóstico e eu não aceitei, porque na minha cabeça, a pessoa com depressão, ela não levanta da cama, ela não faz sua higiene, não, né, quando eu pensava, eu não fazia sua higiene direito, precisava de incentivos para comer, incentivos para ter o seu asseio pessoal. Então, eu não me via depressiva. E eu continuei sentindo os sintomas da depressão, né? E passou uns 3 meses, eu procurei um outro médico para pegar um outro parecer. E ele deu o mesmo diagnóstico. Eu acredito muito que você está com depressão. E novamente, eu não consegui aceitar. Dizia, não, mas eu não me sinto triste. Eu só estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu reclamei de cabelo caindo bastante, de dor de cabeça, dor no corpo, dor no ombro, essa parte toda aqui dolorida, travada. E eu dizia, né? Não, mas o senhor não está entendendo. Eu estou reclamando que eu estou... E eu falava dele, ele disse assim, querida, eu entendi. Eu vejo que você está com depressão. Foi só quando eu fui no terceiro médico e ele falou a mesma coisa, foi que realmente caiu a ficha. Não, pois é. O que é que eu vou fazer agora? Eu procurei... Tem que tratar, né, Adri? Sim, tem que tratar. Eu procurei terapia e ativei a fé, né? Ativei a fé, comecei a colocar muito para Deus tudo que eu estava sentindo, né? E também falava nas terapias, né? Escolhi um bom profissional, a importância de conhecer um bom profissional, né? Porque hoje em dia tem de tudo no mercado, né? É necessário você saber escolher. E graças a Deus eu consegui sair, não cheguei a precisar de medicação. Mas se fosse o caso de precisar de medicação, eu já estava bem convencida pelo terceiro médico, né? Se ele achasse indicado, mas ele me receitou terapia e ele disse, se você tem fé em Deus, você pegue com ela também. E eu me peguei e deu tudo certo, graças a Deus, não precisei de medicação, né? Mas se precisasse também... Se precisasse, ia tomar. É um período na vida, né? É um período na vida que a gente necessita. São nossas fragilidades, são doenças, né? Doenças se tratam com remédio quando necessário. Assim como muitas vezes lá na traumatologia, às vezes não precisa engessar, é só enfaixar. É a mesma coisa ali, terapia, remédio, né? São situações diferentes. Se precisasse engessar, engessa. Se precisa só enfaixar, enfaixa. Né? Então, assim, a gente tem que começar a ver as coisas com mais naturalidade. Adri, nós falamos então da depressão circunstancial, da depressão genética e tinha mais uma, né? Qual era? É a questão da saúde, né? Tem que ter a bateria de exames em dia lá, ver se está tudo bem com as vitaminas do corpo, com os hormônios. Vamos falar um pouquinho dos mitos, então, Adri? Vamos. Deixa eu me... A frase, eu até tenho um exemplo para trazer bem triste aqui. A gente ouve muito a frase de que quem quer morrer não avisa. Melhora de humor significa que a pessoa desistiu do suicídio, né? Quem já tentou, mas agora ele está tão alegre, ele já desistiu do suicídio. Suicidas não querem ajuda, é um mito também, né, Adri? Quem procura ajuda é fraco, e é essa frase de quem procura ajuda é fraco que eu quero trazer um exemplo. Eu tenho um aluno simplesmente maravilhoso. Nós conversamos, ele disse, não, pode dar o exemplo, né? E há tempos atrás, quando ele estava com depressão e tinha muita vontade de suicídio, ele tentou suicídio 2 vezes. E tratou sozinho e curou, né, a depressão. Sozinho, que eu digo, com ajuda médica, claro, mas sem a ajuda da família, sem os familiares saber. E numa conversa, num almoço em família, que tocaram nesse assunto, fulano tirou a vida, né, entraram dele, mas eu também. Já tentei suicídio 2 vezes. Hoje eu tô curada e consigo falar sobre isso. E a família ali acolheu, nossa, a gente não sabia, né, enfim. Aquele papo de família, mas o problema já tinha acontecido, já tinha sido resolvido. Depois, semanas depois, numa
discussão familiar, uma das pessoas fala assim para ele: tu não é homem nem para tirar a tua própria vida, tu conseguiu? Tu quer falar alguma coisa para mim? Olha a gravidade da situação. Quando ele conta assim, aquilo doeu tanto no meu coração, sabe? Que a vontade é só de acolher, né? Embora ele esteja emocionalmente saudável agora, ele sabe dos sintomas, né? Ele sabe que ele precisa de ajuda. A esposa dele está sempre de olho nele, né? É uma pessoa que requer aquele olhar sempre, né, Adri? Embora já tenha Sim, passado, a cura já tenha acontecido, é uma pessoa que a gente sempre vai ter aquele olhar de cuidado, de mais atenção, de mais amor, assim, né? E embora isso já tenha acontecido, ouvir isso foi uma dor gerada no coração dele, né? com certeza gerou um trauma, né? Com certeza fez ele reviver muitas outras situações que ele deve ter ouvido semelhante, né? Ou igual. A gente não falou, por falar agora em traumas, né? Muitas vezes o depressivo ele traz traumas que têm raízes lá na infância. Muitas vezes com palavras assim duras que se ouviu ou situações constrangedoras a que foi submetido. Muitas vezes a pressões psicológicas que passou, né? E também são raízes que precisam ser trabalhadas. A pessoa não sabe, porque afinal de contas era apenas uma criança, né? Não, e às vezes não está tão implícito lá, né? Foi por causa disso. Às vezes é necessário um olhar terapêutico para que seja procurada a raiz da amargura, a raiz, né? A raiz de todo o estopim, né? Da onde surgiu a depressão. Então, é bem isso. Às vezes, palavras traumáticas, palavras de rejeição, né? Palavras que desafirmem a pessoa, tudo isso pode gerar, sim, depressão. Essa eu costumo dizer que é circunstancial. São as circunstâncias, né? O ambiente que a pessoa está submetida que vai gerar. Ele deveria estar fazendo terapia, tá? Para ele tentar ressignificar essas palavras, ressignificar essas dores que ele tem passado. Eu acredito que em alguns momentos ele retorne à terapia. Agora eu acredito que ele não está fazendo, mas em alguns momentos ele está sempre retornando. É um aluno, né, que agora vai formar técnico de enfermagem, está estudando cada vez mais sobre saúde mental, e que a família, os que o amam, né, esposa, né, pais, irmãos, estão sempre de olho. Ele tem aquele acolhimento, né, diferente de, infelizmente, muitos outros alunos que se sentem sozinhos até no meio familiar, né? Não tem essa educação que a família deveria ter referente, o conhecimento Uhum. da depressão, né? Isso. E a respeito dos mitos ali que você estava falando, é, muito dos mitos estão incutidos na nossa cabeça justamente por conta dos tabus. Não foi quebrado os tabus, não para ser falado com mais naturalidade a respeito das doenças emocionais. Então, agora que está sendo falado, surge essa nova questão aí, que são os mitos de achar que a pessoa não vai mais tentar, que ela desistiu. Essa pessoa ela sempre vai precisar de um olhar, né? Como você estava falando, sempre vai precisar de um olhar atento da família. Atento, que eu digo, não é cuidar para a pessoa não se matar. Atento, um olhar atento que eu digo é olhar para a questão do sentimento da pessoa. Como você está hoje? Como está esse coraçãozinho hoje? Está sempre tendo esse olhar acolhedor, acolher, né? E que a pessoa emocionalmente doente, que ela sinta abertura de falar. Não, hoje eu não estou legal, hoje é um dia que eu não estou bem. Tem pessoas que dentro da própria família elas não conseguem falar. Eu já vi casos de pessoas que não conseguem expressar para a família, ó, hoje é aquele dia que eu não estou legal, sabe? Eu tô com o meu emocional bem bagunçado hoje. Não estou bem. Então, às vezes a pessoa pensa, está lidando com toda uma questão sentimental, toda uma turbulência dentro de si, né? E enquanto a vida está seguindo, e às vezes o próprio familiar não entende, tá lento hoje, né? Hoje você não está produzindo como era para produzir, né? Às vezes a chefia imediata da pessoa, ou às vezes um colega de trabalho. É isso que eu digo, né? Vamos ter um olhar atento, um olhar acolhedor, né? Vamos acolher enquanto dá para acolher.
Porque depois, né, se acontece alguma coisa, a gente não vai poder dizer, né, nossa, nem dava sinais. Dava. Dava sinais e a gente não percebeu, né? Não percebeu nas entrelinhas, não teve a sensibilidade para notar e para perceber. Sim. Então, procurar ajuda, né, André? Se nós não Procurar temos ajuda. o conselho certo para dar, o conselho, sem dúvida, a única frase que a gente pode usar é essa, né? Procure ajuda, procure um médico. Eu posso agendar esse médico para você, eu posso te buscar e te acompanhar nesse médico, né? Eu posso estar Isso, e não vir com os conselhos errados, né? exatamente. O médico vai avaliar a intensidade da doença, né? Vai encaminhar para terapia, para medicação. Como o teu médico fez contigo, então ativa a tua fé, né, Adri? Isso. E às vezes a pessoa não sente que já é caso de médico. E às vezes a pessoa procura um psicólogo ou um terapeuta. Mas esse psicólogo e terapeuta, ele, se ele tiver com um olhar bem aguçado, ele vai saber. E ele vai instruir, né? O terapeuta estará apto a instruir, não. Você vai continuar comigo as terapias, mas eu quero que você procure o médico. Passa também para o médico tudo o que você está sentindo, para ele avaliar a necessidade de um remédio ou não, né? Bateria de exames, como tu falou, né? São Sim. N situações que podem, né, agravar, então tem que ser diagnosticado mesmo, né? Sim. Você falou, fez lembrar, né, do meu médico que falou para eu ativar a fé. Então, a gente vê na Bíblia a prevenção das doenças emocionais, a gente vê na Bíblia a valorização da vida. Eu gostaria de deixar, né, vocês estão vendo que a minha página tem lá, né, um tema acolher, terapia cristã. Então, como cristã, eu não posso deixar de passar uma mensagem, né, da Bíblia. Lá do Antigo Testamento já tinha um remedinho lá para a gente cuidar do nosso coraçãozinho, das nossas emoções. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele precede as fontes da vida. Então, o nosso coração, ele deve ser um lugar que ele deve estar bem preservado, bem guardado. Se você está sentindo ataques no teu emocional, procure ajuda, né? No Novo Testamento também tem algo ali que é uma chave assim, para a gente dizer que a fé é indissociável. A fé não tem como você, não, eu só vou ficar com tratamento médico terápico e vou deixar Deus de lado, não tem como. Lá em Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, o depressivo é alguém que carrega uma sobrecarga muito grande. O peso maior que a gente pode carregar não é o físico. O peso maior que a gente pode carregar é realmente o psicológico, é o emocional, porque é um peso que você carrega sozinha. Ninguém mais está vendo. Ninguém mais está vendo. E ainda, muitas vezes, as pessoas tentam colocar um sorriso no rosto para disfarçar, se sentindo envergonhados daquilo que estão sentindo. Com Deus não tem nada disso. Não. Com Deus você fala com Ele, com Deus você coloca para Ele o que você está sentindo e Ele diz, eu vos aliviarei. Tem pessoas que querem ficar longe de um depressivo, porque às vezes, né, acha que de novo vai ser uma conversa, vai ser de novo uma conversa que vai falar novamente sobre as emoções, né? Mas Jesus disse, vinde a mim. Ele não despreza o que você sente, ele não despreza o que você fala, ele te chama para essa conversa. Vinde a mim, os que estão cansados e os que estão sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Ele faz uma promessa. Então eu quero deixar para todos que escutam nessa noite, a live vai ficar gravada e vai alcançar, eu acredito que muito mais pessoas, mas se nessa noite ela alcançou uma pessoa, eu já estou feliz. Se foi como flecha para o teu coração aí, se serviu para cair, né, o cisco do teu olho para que você enxergue melhor a tua situação, eu já estou muito feliz. E eu quero deixar para você, né? Vá até Jesus. Ele vai te ouvir, ele vai te entender, ele vai te aliviar, né? Procure ajuda médica, procure um terapeuta e segue com o remedinho, com a fé, né? E segue a tua vida porque você tem muita coisa para viver, né? O teu dia, a tua hora, Deus quem sabe, né? Não é nós que podemos dar um ponto final.
Então, eu acredito que Deus vai te ajudar a seguir a próxima milha aí. E, Daniele, Puxando um pouquinho aqui para a enfermagem, usando das tuas palavras, Deus ele nos trata como ser individual, né? Nós somos individuais, nós somos únicos e preciosos. E na enfermagem é a mesma coisa. Por isso eu quero deixar também esse recado. Você tem que ser tratada como um ser único e individual. Não é o remédio da tua amiga, não é o tratamento que aconteceu com a tua amiga, não é as comparações, como a gente já falou na live, né? Ela se recuperou mais rápido, comigo tá demorando. Você é um ser individual, tá? Então, se eu posso puxar um pouquinho para a enfermagem, tudo que foi falado aqui é isso. Se trate como uma pessoa individual. Busque tratamento, busque ajuda. Vamos falar mais uma vez, Adri, antes de encerrar, os contatos do telefone ali do Centro de Valorização da Vida? o interessante, né, Damiane, é que esse Centro de Valorização da Vida, ele atende 24 horas. Não tem hora do dia ou da noite que a pessoa se sinta triste demais, desvalorizada demais a ponto de não querer viver e não vai ter com quem falar. Tá lá, né? Para quem quiser, pode repetir que agora até já esqueci. É o 188 ou 141. Lá tem pessoas capacitadas a te orientar da melhor forma. Vocês vão conversar, você vai chorar e ela vai estar ali te ouvindo, te orientando, sendo teu ombro e principalmente, né, fazendo essa orientação dos teus próximos passos depois que esse dia amanhecer, né? O que eu tenho para dizer ainda para finalizar é que toda vida tem valor. Deus não Todas. erra. A tua vida não é um erro, não importa a circunstância que você veio ao mundo, não importa de que forma, o que foi que aconteceu para que você viesse ao mundo. Deus não erra. A tua vida é importância, Ele tem plano e tem projeto para a tua vida e a tua vida é importante sim. E você foi escolhido, é isso mesmo. Adri, muito obrigada. Você esclareceu muitas dúvidas e muito importante essa live ficar salva. Eu acredito que muitas pessoas, ao decorrer da semana, dos meses, ainda vão encontrar essa live. Nós ainda vamos tocar corações, né? E muito importante, eu aprendi muito contigo, muito obrigada. Imagina, e eu aprendi com você. Também te agradeço muito por ter aceitado esse desafio para a gente ter esse bate-papo aí legal. E que Deus abençoe. Deus abençoe a cada um que estava aqui presente ouvindo. Deus abençoe quem irá ouvir. Deus te abençoe muito, Damiane. Amém. Que Deus abençoe cada um também. Obrigada, pessoal, pela companhia. Eu não sei se chegou perguntas, porque eu não consigo ver. Chegaram Mas se tiver perguntas com a live salva. Depois eu vou estar entrando no perfil de cada um que deixou sua perguntinha que vou estar lá respondendo. então tá bom. Ok? Tá bom. Um beijo, então. Pessoal, boa noite, bom final de semana para vocês. Tchau, Adri. Tchau.